A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você, já está falando muito comigo. Eu tenho algo de Deus para trazer para a tua vida. Meus queridos, sem mais demoras, aqui em Filipenses, no capítulo 2, Deus tem algo muito grande para falar conosco. Tenho certeza que você vai compartilhar essa palavra, você vai meditar muito. Eu tenho certeza que Cristo vai fazer algo na tua vida no dia de hoje. Como vocês podem ver, o sol me pegou de jeito, né? Estou um pouco aí descascando, né? Mas estamos nos períodos de férias, né? E às vezes, né, a gente vai numa piscina, vai em uma represa, mas tenho certeza que foi dias maravilhosos, dias que Deus falou muito comigo, aprendi muito, né? E essas férias foram uma bênção na minha vida. Queridos, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante diz assim: não façam nada por interesse pessoal, ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma humana, na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma humana. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso mesmo, Deus o exaltou de sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo dos céus, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, querido, Cristo, o exemplo de humilhação, né? Um exemplo de servo, de obediência, né? Cristo é referência para nós em tudo. Mas o que eu quero falar nesse texto aqui que me chama muita atenção, eu quero compartilhar com vocês, quando aqui no versículo 3 do capítulo 2 ele fala assim: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe, meu querido, fazer as coisas por interesse parece que virou rotina no dia de hoje, não é verdade? As pessoas, até esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Que pessoas de perto da gente, né? Dentro da família da gente, sempre, muitas vezes, às vezes grande parte, né? Nos chamam só naquele momento que precisam de nós, já percebeu? Mas não querem a nossa convivência, né? Não querem estar junto conosco, mas querem aquilo que nós podemos fazer por elas, né? E quando nós fazemos, o que acontece? Ela é uma coisa assim de tipo assim, eu precisei, agora não preciso mais. Então, isso não é viver, isso não é ser exemplo de Jesus, isso não é ser exemplo de ser servo obediente, de servir o outro, né? Porque Jesus veio para quê? Para nos servir, meus queridos. Ele veio para nos trazer a salvação. Ele não precisava estar aqui, mas ele se fez homem e se esvaziou-se da sua glória. Ele foi 100% homem e 100% Deus, né? E ele se esvaziou-se da sua glória. O tempo inteiro que Cristo estava nessa terra, ele serviu as pessoas sem interesse. O único interesse de Cristo era que as pessoas se salvassem. O interesse de Cristo nessa terra era mostrar o caminho da salvação para todos nós. Não é verdade? Ele não queria nem ouro, não queria nem prata, não queria nada. Ele simplesmente
queria nos abençoar e nos ensinar o caminho da salvação. Porque o mundo jaz do maligno, e o homem vai caminhando nessa terra, e infelizmente os deuses dessa terra, que é o ouro, a prata, a cobiça, a ambição, estão cegando o entendimento do homem, achando que o homem ele é imortal. Quantas pessoas se acham imortal? Hoje pela manhã eu recebi uma notícia de uma pessoa da onde nós estávamos, né? Inclusive parente de uma pessoa lá da onde nós estávamos, que tinha depósito, tinha posto de gasolina, tinha várias posses, um homem de muitas posses, porém na sua própria família rejeitava a sua própria filha, né? Ou seja, era uma pessoa totalmente estranha, não separada, sabe? Então eu fiquei pensando, falando, meu Deus, o que esse homem tem na cabeça, né? A ambição, né? O Deus dele é o dinheiro. Muito bem, nós saímos da onde nós estávamos e chegamos até aqui, na nossa casa, chegamos abençoados. E logo após a noite recebemos a notícia que esse homem, né, nós não tivemos contato com ele, mas a gente sabia um pouco da história lá, né, que ele era um homem muito rico na cidade que nós estávamos ali, né, na pequena cidade que a gente estava. E esse homem, do nada, um homem até novo, do nada tem um infarto e morre. E aí? Será que na cabeça desse homem ele achou que ele fosse eterno? Será que na cabeça desse homem ele achou que o dinheiro, ele na verdade, talvez ele pensasse que nunca ele fosse ter um infarto, ou talvez ele teria uma doença aí, ele poderia comprar com o dinheiro dele, né, a cura, e na cabeça dele ele achou que ele fosse envelhecer lá com seus 90 anos, ele fosse morrer lá com seus 90 anos, que ele teria tempo para poder passar isso. Ou ele achou simplesmente que ele seria imortal, né? Juntando aquelas posses, né? Não é pecado você possuir algumas coisas, não é pecado isso, né? Quando Deus dá uma abundância, mas o pecado é a avareza, o pecado é a cobiça, o pecado é a inveja, o pecado é o amor às coisas materiais, o amor ao dinheiro. Quantas pessoas, né, às vezes não querem dar o seu dinheiro ou fazer algo, às vezes assim, na sua própria casa. Quantas pessoas, né, com essas histórias, né, que as pessoas amam o dinheiro, né, amam mais o dinheiro do que a sua própria família. Né? Ou seja, aquela cobiça, aquele interesse pessoal, não, aqui não pode mexer, essa aqui é uma montanha de dinheiro, e não ajudam ninguém, e não faz nada para ninguém. E não é isso que Cristo vem ensinar aqui nessa terra. A palavra de Deus, que o Filho de Deus não teve nem local de reclinar a sua cabeça. A palavra de Deus fala isso, que ele não teve nem local para reclinar a sua cabeça. Você não vê na Bíblia inteira Jesus tendo posses, que ele tinha isso, que ele não tinha, o Filho de Deus, não é? Ainda mais nós. Será que essa lição não cabe a nós, de termos humildade? Ele veio para ensinar a humildade para nós, né? Do que a ganância pessoal, do que os interesses pessoais. Então, aquilo que você tem, meu querido, minha querida, que você tem, compartilhe com as pessoas, faça com que as pessoas, se você tem uma visão, Deus te deu uma visão de algo, que você está sendo bem sucedido em qualquer área da sua vida, né? Ajude uma pessoa, ajude alguém compartilhando o que Deus abençoou você. Você pode tirar uma pessoa do mundo da perdição, você pode tirar alguém do caminho mau, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o caminho que deve seguir. Mas compartilhe aquilo que Deus te mostrou, compartilhe aquilo que foi bom para a sua vida, o que Deus te abençoou. Porque quando a bênção chega na tua vida, não é somente para a tua vida, não. É para você compartilhar com as pessoas, não é a vaidade guardar para você, não. Você tem que abençoar outras vidas, ajudando, ensinando, mostrando. Agora, cabe ao outro decidir o que quer fazer.
não é verdade? Mas a nossa parte nós estamos fazendo, de estender a mão, de mostrar o caminho, de dividir o nosso conhecimento, o conhecimento que Deus nos deu. O que te pesa fazer isso? Não é verdade? O que te pesa? Não pesa nada, né? Mas você está abençoando uma vida. Mostre o caminho para alguém. Mostre o caminho para alguém. Alguns dias atrás, meu querido, eu estava num posto de gasolina e temos esses andarilhos, na verdade. Eles sempre tem que estar ali pedindo moeda. Vive naquela vida miserável ali, fica, né, buscando migalha das pessoas, né? Deus não quer que ninguém fique se humilhando, não quer vivendo miseravelmente, né? Porque Ele é um Pai rico, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Senhor que Ele nos dá uma vida em abundância para aquele que se volte a Ele, não é verdade? E aí esse senhor veio pedir uma moeda e tal, e aí eu falei assim, olha, mas antes de eu te dar isso aqui, eu quero falar com o senhor o seguinte: por que o senhor não muda? Por que o senhor não faz um trabalho? Então Deus sabe, né? Deus sabe, não sei o quê. Falou, não, mas Deus já nos deu a oportunidade. Deus já nos deu a oportunidade de fazer uma coisa, de algo diferente. Ele falou, mas o que eu posso fazer? Eu falei, o que o senhor pode fazer? Está na frente do senhor. E na frente dele tinha um morro com um monte de mato. Com um monte de mato. Ele falou, aqui, ó, Deus já está te dando a oportunidade. O que o senhor acha que o senhor pode fazer com isso aqui? E ele não entendia o que ele podia fazer. Eu falei, sabe o que é? Deus já deu a chuva para o mato crescer, para alguém vir cortar isso aqui. Quanto na cidade inteira, meu querido, quantas casas tem jardim onde Deus manda a chuva, faz o mato crescer para alguém vir lá e ganhar o seu pão. Olha para você ver como é que Deus é maravilhoso. Deus faz a árvore crescer, faz a planta crescer para alguém ir lá podar. Faz isso, sabe? Eu fiz uma conta rápida para ele lá, falei assim, olha, se você, meu querido, pegar aí, juntar os seus dinheirinhos, juntar as coisinhas que você tem, você compra uma maquininha de cortar e você vai ganhando o seu dinheirinho. Se você cortar 4 gramas lá por dia, eu fiz uma conta rápida para ele lá, você no mínimo ganha lá por dia uns R$500. Agora multiplica isso por 30. Ele falou, rapaz, por 20 dias, né, que seria, né? 20 dias, né, 4 semanas aí, né? Dá uma quantia razoavelmente boa para você e para sua família. Então saia dessa vida. Deus está te dando oportunidade na tua frente. Deus está te dando oportunidade na tua frente. É só você enxergar e pedir a sabedoria do céu. Então, meu querido, compartilhe. Não guarde só para você. E olha, no versículo 5, Deus fala assim, ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Você que tem a sabedoria, você que Deus deu a visão, não se infle o seu ego, não. Né? É pela misericórdia de Deus que estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que estamos nessa terra, mas estamos nessa terra para ajudar um ao outro, nós estamos nessa terra para ser a luz do mundo para a vida das outras pessoas. Seja a luz para a vida de alguém. É a mensagem de Cristo para a tua vida. Seja a luz para a vida de alguém. Compartilhe o que você tem. Compartilhe o que você pode compartilhar. Uma roupa. Compartilhe uma sabedoria. Compartilhe. Se você faz um bolo gostoso, vai e entregue para alguém, mas abençoe a vida de alguém sem interesse. É isso que, sabe, sem você pensar no valor monetário. As pessoas querem hoje, infelizmente, estender a mão àquilo que Deus deu gratuitamente para você, como sabedoria, como saúde, como tudo. Ela deu gratuitamente para você. E você muitas vezes quer ter um valor monetário daquilo que Deus te deu. E não é assim, meu querido. Não que você, no seu trabalho, você está trabalhando, você deve ser remunerado, sim, mas na sua vida cotidiana você tem que abençoar a vida das outras pessoas, você tem que ser a luz de Cristo para muitos. É isso que Jesus veio ensinar, tanto para a minha vida como para a tua vida. Então, meu querido, né? Continua aqui no versículo 7, ele diz assim, pelo contrário, ele se esvaziou, se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos.
e reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ou seja, ele fez aquilo que veio fazer. Ele veio aqui para nos ensinar a humildade. Ele veio aqui para nos ensinar que nós temos que compartilhar aquilo que nós temos, que Deus tem nos dado. Ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio salvar o mundo. A missão de Cristo veio para ensinar o caminho da salvação. Ele já estava lá em glória, ele já estava lá, ele não precisava vir aqui na terra, mas ele veio por amor de mim e por amor de você. Então aquilo que você tem de mais precioso, de sabedoria ou algo, ajude as pessoas, compartilhe seu conhecimento, estenda a mão para as pessoas, né? E fique próximo de pessoas que podem te ajudar, fique próximo de pessoas que te edificam, não que tenha conversa fiada ou, né? Então tome cuidado, corte a volta, né? Porque aquilo vai te levar, né? Não vai te edificar, né? Tem até um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas que eu direi quem você é. E é bem fato isso mesmo, né? Então, fique próximo de pessoas que você consiga aprender com elas e que você aprenda também com essa outra pessoa ou com esse grupo de pessoas, né? Ensine as pessoas, né? Compartilhe. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui sobre a humildade. Sobre a humildade, viver sem interesse, mas ter uma vida de alegria, de abundância com as outras pessoas. Sirva os outros, ajude as outras pessoas, sem interesse. É isso que nós precisamos. O mundo está muito voltado a interesses materiais, a ganância, a ouro. O Deus desse mundo é o ouro e a prata, né? Mas tem as melhores coisas desse mundo são gratuitas, né? A amizade, o amor, né? O companheirismo, né? As melhores coisas Deus deixou gratuitamente, justamente para que o homem não pudesse comprá-las. Você já parou para pensar nisso? Tem o amor, né? Ninguém pode comprar o amor, por mais montanhas de dinheiro que seja. Acabei de dizer agora para vocês, né? Que uma pessoa agora morreu aí, né? Um homem morreu, mas o amor ao dinheiro, né? Mas ele vivia sozinho e trancado dentro da sua casa. O que isso? Ele não pôde comprar felicidade, né? Então, muitas vezes a felicidade é simples. Eu estava na casa de uma senhora, né? A mãe do meu cunhado. Eu quero compartilhar isso com vocês. E era uma senhora que a semana inteira tinha gente dentro da casa dela. Tamanho o amor dessa senhora com as pessoas. Ela tem alegria que as pessoas vão na casa dela. E eu fiquei assim, muito assim, ela abre assim, e você vê a mansidão que ela tem, a vontade, não tem preguiça, o conhecimento que ela tem, ela divide o conhecimento dela assim, com as pessoas assim na cozinha. Ela sabe fazer coisas boas, né, coisas deliciosas. Comemos queijo, comemos doces de caseiro, comemos doce de figo, Gente, assim, que férias maravilhosas, né? Que aprendizado, né? Eu pude ver naquela senhora assim o amor, né? Nós conversávamos a coisa e eu assim, ela até o arroz e o feijão que ela fazia para nós lá, ela sempre estava sentada na mesa. A alegria dela era as pessoas comer aquilo que fazia. E ela fazia com uma excelência, ela fazia com amor, ela fazia com uma não obrigado, sabe, nada obrigado, mas ela fazia com amor. Era uma, sabe, assim, eu nunca comi na minha vida. A minha mãe sabe fazer coisas maravilhosas, mas, sabe, ali a comunhão, a gente vivendo naquela comunhão, as pessoas iguais, ali não tinha, dávamos risadas, todo mundo se respeitava, comíamos, e ela fazia às vezes umas roscas, e aquilo ali era compartilhado, a gente comia o dia inteiro, gente, irmãos do céu, queridos, mas que alegria, e ela fazia com prazer, ela fazia com amor, e ela fazia, assim, sabe, ela tinha o prazer, né, que as pessoas, ela chamava as pessoas na mesa ali, para todo mundo comer junto, sabe,
E eu fiquei pensando, falei, que delícia, né? Que modo de viver diferente. E a gente às vezes tão preocupado em cidades maiores. Em cidades maiores, correr atrás, ficar correndo. Uma vida de enfado. E essa mulher sabe viver a vida, né? Tem a sabedoria, entendeu o que é viver, né? Entendeu o que é ser serva, o que é se humilhar, o que é abençoar a vida de alguém, sabe, meu querido? Para a gente fechar isso, né? Que aqui no versículo 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o ensinamento do Senhor Jesus, né? Ou seja, ele veio para nos ensinar a viver bem, a ter uma vida com sabedoria, né? Nós estávamos voltando, né? E a Débora, a gente estava pensando em alguns planos da nossa vida, né? E a gente pensou, falou assim, será que vale a gente ficar correndo, se preocupado, tantas coisas? E olha o exemplo de vida, que exemplo maravilhoso de viver, que modo de viver. Então que a gente siga o modo de Cristo, sem ganância, mas aquilo que Deus te dá, meu querido, Deus faz você viver bem, sabe? Sabe, você viver com alegria, sabe? A simplicidade, essa é a palavra, a simplicidade é o que nós precisamos para o dia de hoje. Nós precisamos de pessoas, servir as pessoas com aquilo que Deus nos dá. E cabe a cada um, sabe, fazer, seguir do jeito que quer. Meu querido, fique com essa palavra maravilhosa, né? Fique com esse exemplo de Cristo de humilhação e de obediência e de saber viver nessa terra. Que Deus abençoe este domingo para você. Um ótimo 2023, um ótimo início de ano para você. Que Deus possa te abençoar e te dar muita sabedoria de como viver nessa terra. Um forte abraço, compartilhe essa palavra, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus para esse dia.